A prática na sala de aula nem é sempre como aprendemos na faculdade. Pensando nisso, eu fiz uma enquete nas nossas redes sociais, perguntando o que ninguém te contou antes de assumir uma sala de aula, mas que você precisa saber. Em primeiro lugar, eu tenho que agradecer a todas as pessoas que participaram. Foram muitos comentários e seria impossível ler todos aqui no vídeo. Por isso eu li todos e fiz um resumão com 10 tópicos. A minha ideia não é te desmotivar, ser professor é algo incrível, mas na verdade eu quero te ajudar a mostrar a realidade na sala de aula. O vídeo ficou um pouco mais longo do que eu tô acostumada a gravar, mas eu realmente acredito que esse vídeo vai te ajudar. Então assista até o final. Que você seria professora, médica, mágica e atriz. Deixar de 20 a 30 crianças focadas no que você precisa passar é um verdadeiro desafio. Você provavelmente vai precisar achar maneiras divertidas para que eles se interessem e fiquem focados no que você precisa ensinar. E vale de tudo, de fazer mágica até atuar. Além disso, se você dá aula na educação infantil, muitas vezes é preciso ter um cuidado a mais para algumas crianças que estão doentes enquanto os pais não chegam na escola. A sala de aula não é um lugar fácil. A sala de aula é um lugar com muitas crianças diferentes. Cada uma possui uma personalidade, uma história, cada uma com a sua bagagem de casa. E muitas vezes as crianças trazem essas vivências de casa para a sala de aula. Muitas vezes elas são engraçadas, constrangedoras e algumas vezes até tensa. E nada na vida vai te preparar para essa realidade da sala de aula. Cada ano vai ser diferente e não tem como se preparar para isso. Mas lembre-se sempre de agir com naturalidade, falar brevemente explicando caso haja necessidade e logo mude de assunto. Um aluno meu falou de beijar na boca de outro menino e um garoto respondeu: "Credo, você é uma bicha". Nesse momento eu parei a minha aula e disse: "Você não deve chamar ninguém assim". E ele me respondeu: "Mas o meu pai disse que beijar homem é errado e quem faz isso é bicha". Esse é um assunto super delicado, porque interfere diretamente na crença de cada família. Mas acima de qualquer crença, nós precisamos aprender a respeitar o próximo. Você não precisa concordar, mas você precisa respeitar. Nesse momento, eu falei assim: existem pessoas que acham certo e outras, como seu pai, que acham errado. Não tem problema em pensar diferente. A única coisa que você precisa fazer é respeitar. Você jamais deve gritar ou ofender alguém por ele pensar diferente de você. Se a pessoa te pedir uma opinião, você pode até falar que acha errado, mas lembre-se sempre de respeitar os outros. Isso aconteceu comigo e eu nunca imaginei que uma criança de 7 anos falaria ou trataria desse assunto na sala de aula, mas é preciso saber lidar com isso. E nesse momento é muito importante que você não julgue ou fale com as suas crenças e regras, mas sim que seja neutra, pois cada um possui os seus valores. Ninguém me falou como fazer um planejamento. Na faculdade, a gente pode até fazer o estágio, mas nós não somos ensinadas a fazer um planejamento ou um semanário. Eu gravei 2 vídeos aqui no canal com esse assunto, e se você quiser assistir, eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo. E um bônus para esse tópico: muitas vezes a aula que você programa não vai sair como esperado. Já teve vezes de eu programar uma aula com 50 minutos e as crianças realizarem em 20. Ou que eu achava que eles estavam dominando o conteúdo e na verdade eles estavam não entendendo nada. Muitas vezes você programa algo e nem consegue dar naquele dia. E não tem problema se isso acontecer. A sala de aula é um lugar dinâmico. E não tem problema, basta você pensar que dia que eu vou colocar essa aula que eu não consegui dar. Como que eu vou organizar agora? A sala de aula, o dia a dia da sala de aula vai te mostrando como fazer isso melhor. Que teria tanto trabalho. Muitas vezes eu escuto: "Nossa, é fácil ser professora, você só brinca e ainda tem 2 férias por ano e reclama". Para tudo! Você não tem noção do tanto de coisa que a gente faz, tanto na educação infantil quanto no ensino fundamental. São trabalhos totalmente diferentes, mas ambos eles são cansativos, o que leva tempo além da escola. São atividades para confeccionar, lembrancinhas, jogos, correção de prova, preparação de planejamento, preencher papeladas de burocracia e por aí vai. Sem contar que o dia a dia na sala de aula é bem cansativo. Tem dias que é super tranquilo, mas tem dias que os alunos estão agitados e que a hora não passa. São várias datas comemorativas ao longo do ano e nós estamos falando de energia de 20 crianças para um adulto, então as nossas férias são muito bem merecidas. E um detalhe: provavelmente algum dia das suas férias você vai se deparar
preparando algum material, pensando na decoração da sua sala ou pensando em algum projeto para fazer com as crianças. E o meu conselho para você é: descanse. É claro que vai ter um dia ou outro que você vai ver algo da escola, mas o trabalho ele nunca acaba. Então, tanto no final de semana quanto nas férias, separe um tempo para você se cuidar e descansar. A sua aula só vai bem se você estiver bem. Que eu ficaria tão doente. Eu realmente não imaginava que eu ficaria tão doente. Desde que eu comecei a dar aula, eu já tive de tudo. Piolho, conjuntivite, virose, então nem se fale. Eu já perdi 2 chás de cozinha das minhas amigas por estar doente. Quando chega o inverno ou o surto de alguma doença, é comum as crianças pegarem. Então, prepare o seu sistema imunológico. Depois de 3 anos dando aula, eu acredito que o meu corpo acabou se acostumando, mas mesmo assim, pelo menos uma vez por ano eu pego um resfriado. E a minha dica é: deixe sempre um álcool gel na sua mesa, um lencinho, e se alguma criança chegar resfriada, deixe as janelas e as portas abertas para que o vírus não fique na sala. Caso a criança esteja muito doente, vale ligar para os pais e avisá-los que não tem condições da criança ficar daquele jeito na escola. Parece clichê, mas comer bem, dormir e se exercitar faz toda a diferença. Não importa se você vai caminhar, lutar ou correr, você precisa se cuidar. Eu pratico esportes diariamente, mas porém em épocas como no final do ano, que tem muito evento, eu acabo não conseguindo. E é nítido, é só eu parar que eu fico doente. Então, mais uma vez, cuide-se. E chegamos ao... Chegamos ao Top 5 comentários. Os 5 comentários que eu mais li na nossa enquete e que acontecem na sala de aula e que ninguém te contou. Então confere aí. Nunca me contaram que eu gastaria o meu dinheiro para comprar coisas da escola. Se você acredita que vai entrar, dar aula e pronto, você está muito enganado. Esse é um assunto que as pessoas não conversam, mas que nós precisamos falar. Você vai gastar o seu próprio dinheiro com coisas da escola. Pode ser tanto para a escola particular ou pública. Você vai gastar ou comprar algum material. Ou porque a escola se recusou, ou porque ela não tem condições de comprar para você realizar um projeto ou até mesmo um mimo para as crianças. Minha dica é: pense em alternativas. Se você for comprar tudo, é capaz de gastar todo o seu salário com isso. Por isso, pense primeiro se há uma segunda alternativa, como por exemplo um material reciclado que pode ser usado. Caso não seja, pesquise o preço em várias lojas para economizar. E use bom senso, não é justo nem correto você gastar o seu dinheiro toda hora com isso. Por isso, pense em momentos específicos para comprar os materiais. Que seria mais difícil lidar com os pais do que com as próprias crianças. Da mesma forma que eu falei no tópico que há crianças diferentes na sua turma, com crenças e bagagens diferentes, também há pais da mesma forma. E o pior, eles são adultos, porque criança é muito mais fácil de você explicar e ser compreendido. Agora, um adulto que possui todas as suas crenças e maneiras de pensar é bem mais difícil. Há pais que não acreditam que os filhos possuem um comportamento na escola, pais que não aceitam a dificuldade dos filhos, e muitas vezes alguns acham que é a obrigação da escola e do professor realizar algo que na verdade é função deles. Tem um vídeo do Mário Sérgio Cortella que eu adoro, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo. Quando você puder, assista porque ele fala sobre esse assunto e vale super a pena. Minha dica para você é: primeiro, mostre para os pais que vocês são parceiros. Mostre que você é um apoio. Toda vez que eu preciso falar de alguma criança que tem alguma dificuldade, eu penso: se eu fosse os pais dessa criança, eu ia gostar de ver um adulto que eu nunca vi na vida falando do meu filho? Por isso, se o seu aluno tem dificuldades, primeiro, pense em alternativas junto com os pais. Você é o professor. Peça a opinião deles, deixe eles participarem desse processo. Vocês precisam achar soluções juntos e não só apontar o dedo e falar que aquela criança tem aquela dificuldade. Por exemplo, pais, o que vocês sugerem que pode ser feito em casa para que a gente consiga melhorar esse comportamento? Aqui na escola eu pensei nessa solução. Pronto, você está dando a oportunidade para eles. A segunda coisa é: fale com amor. Você está falando do maior amor da vida deles. Então, fale com carinho, focando na solução e não no problema. E se você tiver uma boa relação com os pais do seu aluno, vai ser muito mais fácil de você trabalhar. E a terceira dica é: chame os pais para elogiar o seu aluno. Você já percebeu que a gente só chama os pais quando tem algum problema? O pai já tem um ataque do coração quando vê um bilhete pedindo uma conversa. Por isso, surpreenda os pais do seu aluno elogiando também.
Chame eles para uma conversa só de elogios. Nós, como todo bons seres humanos, adoramos elogios ao invés de críticas. Então apenas não mostre só o problema, mas também as coisas boas. Lorena, mas e se o pai do meu aluno não tá nem aí? Vai acontecer muitas vezes os pais não comparecerem, do pai estar preso, da mãe trabalhar em 3 empregos, ou até mesmo da criança morar com outro responsável. Isso vai acontecer. E essa é a verdadeira realidade. Nesse caso, dê o seu melhor. Seja o melhor que você conseguir e você já vai estar ajudando o seu aluno. No nosso site, você encontra várias dinâmicas e textos para você utilizar na reunião de pais dos seus alunos. E eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo. Eu só falei de coisas negativas de pais, pois foi uma das maiores reclamações da enquete. Porém, eu digo que eu já tive pais difíceis, como eu também tive pais maravilhosos, super participativos, que ensinavam o respeito para os filhos. E provavelmente você vai encontrar também ótimos pais, que muitas vezes eu não teria o apoio da coordenação e da direção. Muitas vezes você não vai ter o apoio da coordenação, e isso pode acontecer por 2 motivos. O primeiro é que muitas vezes a coordenação até quer te ajudar, mas dão tantas outras obrigações para a coordenação que isso acaba sendo esquecido. A segunda é que nós temos dificuldade em falar "eu não sei". Não tem problema você não saber algo. Uma vez eu tava fazendo umas fantasias para uma festa junina e eu tinha que pregar uns botões e uma tiara. E a minha coordenadora me entregou o material e eu disse: "Eu não sei, você me ensina?" Porque o problema não é não saber, mas não querer aprender. Seja sincero com a sua coordenadora. Nós precisamos ser amigas das nossas coordenadoras. E quando eu falo amigas, não é aquela que vai comer uma pizza na sua casa, mas aquela amiga no trabalho que você sabe que você pode contar caso você precise. Aquela pessoa que você vai falar: "Eu estou com dificuldade em ensinar isso. Você me ajuda? Qual alternativa você me sugere?" Eu já recebi mensagens no WhatsApp da professora Coruja dizendo: Ai, a minha coordenadora é uma chata, ela só exige de mim e nem me ajuda. Ok, pode ser que a sua coordenadora seja assim, mas se coloca no lugar dela. Por que ela é assim? Você já foi gentil alguma vez? Já ouviu aquela frase, cada um dá o que tem? É basicamente isso. O amor constrange as pessoas. Vai chegar uma hora que você vai ser tão gentil que a pessoa começa a ser gentil com você. Então, a minha dica é: não tenha medo de errar. Peça ajuda e mostre que vocês são uma equipe, não como uma pedra na mão, esperando o erro da outra para poder jogar. E você vai perceber que você, sendo assim, vai transformar a escola num lugar melhor. Que haveria tanta competitividade e colaboração zero das outras professoras e companheiras de trabalho. Esse é o tópico que me deixou mais triste e que infelizmente é uma realidade. Logo no meu primeiro emprego como professora aconteceu isso. Apenas uma professora me acolheu, enquanto todas as outras só me trataram com indiferença. Parecia que eu estava lá para competir ou que eu ia tirar o emprego de alguém. Uma das mensagens que eu mais recebo na professora Coruja é: "Minha parceira de classe não compartilha nada comigo, o que eu faço?" E esse foi o motivo que fez eu criar a professora Coruja. Eu queria compartilhar tudo que eu aprendo com o máximo de pessoas, porque eu não queria que ninguém se sentisse como eu me senti naquela primeira semana de aula na escola. Eu realmente espero que você seja uma pessoa que acolha as outras professoras. Quando a gente está aberto a compartilhar, nós aprendemos muito mais. Porque eu sempre digo, a educação é um esforço colaborativo. Todo mundo tem algo para ensinar e para aprender. Então, o meu primeiro recado é para as professoras já formadas. Sejam acolhedoras. Mostre que vocês estão abertas a aprender e a ensinar juntas. Ninguém vai roubar o seu trabalho. Tudo que é novo é assustador e pode ter certeza que essa professora que está chegando precisa da sua ajuda. E para as novas professoras, a minha resposta é: ela não compartilha com você, então você vai compartilhar com ela. Você vai falar: "Pensei em fazer esse projeto, vamos fazer juntas? O que você acha?" Dê o primeiro passo. Hoje eu posso falar que eu trabalho num lugar incrível, com pessoas que são super acolhedoras e que ajudam umas às outras. E isso faz toda a diferença quando a gente está passando alguma dificuldade em sala de aula. Construa essa parceria. E se a pessoa não me der abertura e não quiser, tudo bem, continue fazendo a sua parte, porque você está dando o seu melhor. E eu tenho certeza que você já ouviu aquela frase: "Não é porque o seu amigo pula da ponte que você vai pular também." É exatamente isso. Não é porque ela não faz que você não vai fazer. Vai ser fácil? Claro que não. É difícil você sempre dar a iniciativa, mas não desista, porque com o passar dos dias você vai perceber que o ambiente escolar vai começar a mudar. Que seria tão envolvente e gratificante ver o progresso dos alunos.
E depois de tantos desafios, uma das coisas que eu mais amo em ser professora. Eu não imaginava que seria tão gratificante ver os alunos lendo pela primeira vez, explicando para outra pessoa algo que eu ensinei ou dizendo o quanto gosta de mim. Apesar de todos os desafios, poder ver a diferença que nós fazemos na vida dos alunos já vale todo o restante. Se eu pedir para você lembrar de alguma professora da sua infância, você vai lembrar, de uma maneira positiva ou negativa, mas eu tenho certeza que você vai lembrar. Então, toda vez que você estiver cansado ou com dificuldade, lembre-se que você faz a diferença na vida de alguém. Lembrando que esse não é um vídeo para te desanimar, e sim te encorajar que no meio de tantos desafios que não são falados, você é a diferença na vida do aluno que mais precisa. Você escolheu fazer a diferença no mundo, e você não só pode, como vai fazer essa diferença. E eu realmente acredito que juntos nós vamos transformar a educação. E você tá vendo todos esses nomes aqui na tela? É um agradecimento mega especial de quem participou da nossa enquete. Muito obrigado por você ter feito parte desse vídeo. E você, achou que faltou algum tópico? Então deixe aqui nos comentários. E lembre-se de curtir esse vídeo, compartilhar, se inscrever no nosso canal e de clicar no sininho para receber todas as notificações. Aproveita e compartilha com algum amigo que está fazendo pedagogia ou que já é professor e precisa ouvir essas dicas. Um beijo e até o próximo vídeo!